Vamos ler agora, na krishnafm.com.br, uma biografia de Jiva Goswami. Aparecendo como o sobrinho de Shri Rupa e Sanatana Goswami, Shri Jiva Goswami demonstrou todas as características encantadoras de uma pessoa divina. Tinha olhos de lótus, um nariz e testa altos, peito largo, braços longos e um radiante corpo dourado. Em sua infância, ele fez uma escultura de Deus, Krishna e Balarama. Expressando sua devoção pura, frequentemente ele chorava enquanto os adorava no altar. Após oferecer roupas, chandana, flores, ornamentos e saborosos doces para Deus, Krishna e Balarama, ele pegava alguns e dava os alimentos oferecidos a Deus, Krishna Prasadam, para os seus colegas. Quero ser colega dele também, para ganhar Krishna Prasadam, sem interesse nenhum. Desde o início, Jiva demonstrou sua bondade para com as outras pessoas, as outras almas. Jiva era tão apegado a Deus, Krishna, Balarama, que na hora de deitar à noite abraçava suas formas de Deus e caía no sono. Seus pais achavam que ele estava apenas brincando, porém os aldeões regozijavam-se ao ver o amor de Jiva Goswami por Deus, Krishna, Balarama. Na escola, ele rapidamente dominou a gramática sânscrita, poesia, lógica e filosofia. Śrīmad Bhagavatam dava vida à vida dele. As histórias de Deus enchiam-o de felicidade. Ninguém se atrevia a falar outra coisa com ele a não ser sobre Deus, Krishna. Ele excursionou pela cidade de Navadvipadama com Sri Nityananda Prabhu, estudou sânscrito em Benares e depois residiu em Vrindavana. Após humildemente servir o seu mestre espiritual Shri Rupa Goswami lavando os pés dele, preparando seus manuscritos e editando seus livros, ele recebeu iniciação. Uma vez, o idoso devoto de Deus Vallabhacharya deu conselho crítico a Shri Rupa Goswami sobre seus escritos. Embora muito mais jovem que o venerável Vallabha, Shri Jiva imprudentemente falou em defesa de seu mestre espiritual. Shri Rupa Goswami repreendeu Shri Jiva dizendo para deixar a cidade de Vrindavana. Morando num buraco abandonado de crocodilo em Nandagata, a 45 minutos da casa de seu mestre espiritual, Shri Jiva Goswami começou a jejuar. Ele subsistia de farinha de trigo que mendigava misturada com a água do rio Jamuna. Vendo sua estrita abnegação, Sanatana Goswami trouxe-o de volta ao serviço de Shri Rupa Goswami. Srila Prabhupada uma vez comentou sobre este passatempo de guru, de mestre e discípulo. Shri Rupa Goswami extraditou Jiva Goswami para ensinar a nós, devotos de hoje em dia, uma lição. Não foi feito para ensinar ou punir Shri Jiva Goswami, que é perfeitamente liberado, um associado eterno do Senhor Krishna. Rupa Goswami mandou Jiva Goswami para fora de Vrindavana para ensinar todas as almas que o que ele escreveu. Vou ler de novo. Rupa Goswami mandou Jiva Goswami para fora de Vrindavana para ensinar todas nós, almas eternas, o que ele escreveu no Upadeshamrita. Prabhupada cita uma linha aqui, eu vou ler em português. Em todas as ocasiões, um devoto deve controlar a sua língua, sua fala, e sempre permanecer humilde. Trinarapi sunichena. Tá escrito aqui, Bimala, não é para cantar, é só para ler. Tá bom, Trinarapi sunichena. Mais humilde que a palha tornar-se, ou sempre permanecer mais humilde que a palha na rua. Após o desaparecimento de Shri Rupa e Shri Sanatana Goswamis, Shri Jiva Goswami se tornou o mestre e guia de todos os devotos de Deus da Gaudiya, da cidade de Navadvipa, Vrindavana e Jagannatha Puri. Embora ele fosse o líder indisputável, sempre agia como um humilde servo de todas as pessoas. Sempre que devotos de Deus bengalis visitavam Vrindavana, ele os recebia amorosamente e arranjava-lhes alimentos oferecidos a Deus, Krishna Prasadam.
e aposentos confortáveis, e até mesmo os guiava na procissão de Vraja Mandala Parikrama. Um super-excelente erudito no sânscrito, Shri Jiva Goswami compunha versos sânscritos em sua mente e os escrevia sem modificar nada. Escrevê-los significava que usava um estilete de metal para gravá-los permanentemente em folhas de palmeira. Este método de inscrição não permitia apagar, editar, reescrever ou revisar a ortografia. Contudo, cada verso era uma joia inavaliável de perfeita métrica, ritmo, poesia e significado. Foi o maior filósofo em toda a história da Índia. Sânscritistas contemporâneos aclamam-no como o maior erudito que jamais viveu. Shri Jiva Goswami era o mais jovem, porém mais prolífico escritor entre os 6 principais renunciados de Vrindavana. Espera aí. Escreveu 500 mil estonteante de versos sânscritos, uns 25 livros. Seus livros, mais livros que param em pé, né? Seus livros provam que a filosofia de Shri Krishna Chaitanya dá a essência da sabedoria védica e a perfeição da religião. Gopala Champa, Satsandarbhas e Hari Nama Vyakarana são 3 de suas obras mais famosas. Os Sandarbhas estabelecem firmemente as verdades transcendentais do Śrīmad Bhagavatam. Também confirmam que o Senhor Shri Krishna é a suprema verdade absoluta, Swayam Bhagavan, a causa de tudo e a fonte de todos os avatars. Qualquer um que fielmente leia estes livros irá se tornar um devoto de Deus, Krishna. Satyanarayana Dasa, um estudioso de sânscrito, devoto de Deus da Gaudia, que ora está traduzindo os Sandarbhas para o inglês pela ISKCON BBT, dá esta explicação sobre o nome de Jiva Goswami. Na verdade, o nome de Shri Jiva Goswami, Jiva é muito interessante quando considerado à luz do verso Bhagavata. Ele cita aqui o verso, em português: animais sem mãos são alimento para os que têm mãos. Aqueles sem pés são alimentos para os de 4 patas. Em todo lugar uma entidade viva, uma diva, é alimento para outra alma. Outro significado para diva é aquele que dá vida aos outros. Assim, o conhecimento transcendental dado por Jiva Goswami em seus 25 livros dá vida a todos os devotos de Deus, Krishna. Outro nome para Jiva é Jivaka, aquele que faz os seres vivos emitir sons estáticos. Shri Jiva Goswami fazia isso ao suprir o significado esotérico do Śrīmad Bhagavatam através de seus comentários Bhagavata e os Satsandarbhas. Quem expande a natureza da alma eterna, seu relacionamento com Deus, Krishna, o processo de alcançar a meta máxima da vida é Jivaka ou Jiva. A seguinte citação provém do Nectário Gopala Champa de Shri Jiva Goswami, que descreve os lúdicos passatempos de Vrindavana de Radha Damodara. Da colina de Govardhana, uma grande forma de Govardhana se manifestou. Todos os moradores da cidade de Vraja, junto com o próprio Deus, Krishna, então ofereceram reverências para aquela forma gigantesca. Enquanto Shri Krishna assistia de mãos postas, aquela grande personalidade Govardhana vociferou: "Vou comer todas as vossas oferendas." Ele comeu e bebeu água, esvaziando todos os rios em torno da colina. Enquanto comia todas as preparações feitas pelos moradores de Vraja com sua mão direita, ele estalava os dedos da mão esquerda. Os vaqueiros correram saindo do caminho quando Govardhana esticou suas mãos para pegar mais e clamou: "Tragam mais, tragam mais, tragam mais." A pedido de Acharyani Janavadevi Thakurani, Shri Jiva Goswami fez Srinivasa Acharya Narottama Dasa Thakur
e Shyamananda Prabhu levar os escritos dos principais renunciados de Vrindavana para Bengala. Eles traduziram-nos para o Bengali e distribuíram-nos através da Bengala e Orissa. Também pregaram extensivamente e iniciaram centenas de devotos. Em 1542, Shri Jiva Goswami estabeleceu a adoração de Deus Shri Radha Damodara no Sevakundya em Vrindavana. Seu túmulo sagrado Samadhi fica no complexo do templo 17,35. Shri Jiva Goswami é Vilasa Manjari nos passatempos eternos de Deus, Krishna. E agora só resta glorificar, esse associado íntimo de Deus e da maior devota de Deus. Shrimati Vilasa Manjari Ki Jai, Jiva Goswami Ki Jai. E aqui vão nossos agradecimentos especiais ao Prabhu Jai Gokula Batista e seu grupo de Suzano, que gentilmente nos deu uma cópia dessa maravilhosa biografia.